Vazamento de gás deixa 4 pessoas feridas na zona norte do Recife. Mulher é encontrada morta dentro de casa ao lado da filha de 8 meses. O companheiro dela é o principal suspeito. Procuradoria-Geral da República recomenda o arquivamento da denúncia feita na CPI da pandemia contra Jair Bolsonaro. As convenções que oficializaram as candidaturas de Jair Bolsonaro, André Janones e Leonardo Péricles à presidência da República e Cláudia Ribeiro ao governo de Pernambuco. Náutico e Sport perdem no Brasileirão da Série B e se complicam na tabela. Já o Santa empatou com o Retrô, mas teve confusão entre os torcedores do tricolor pernambucano nas ruas do Recife. E a garganta de aço se calou. O Sport pernambucano perde o narrador Roberto Queiroz aos 71 anos. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Neste shopping não vimos ninguém sem máscara. É assim que o mês de julho fica marcado para a Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa Econômica Federal apalpava os seios e chegavam a tocar nas partes íntimas das vítimas. Este não foi somente o primeiro grande escândalo por parte de Pedro Guimarães. Uma vida inteira pautada pela ética. Das autoridades. Ontem, hoje e amanhã. Boa noite. 4 pessoas ficaram feridas após o vazamento de gás ter acontecido no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. O comércio onde estava o botijão que vazou o gás acabou pegando fogo de maneira rápida e muito abrupta, pegando todos que estavam no local de surpresa. O acidente aconteceu no comércio de Galetos. Os botijões estavam sendo retirados quando houve a explosão de um branco saindo do imóvel, aparentando ser um gás gelado. Repentinamente, uma bola de fogo sai da casa e depois desaparece. 4 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. As vítimas foram levadas para o Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração informou agora há pouco que 2 vítimas é que estão em estado mais grave. São as 2 pessoas mais velhas, um homem de 57 anos e outro de 48.
Os dois estariam com cerca de 80% dos corpos queimados e estariam precisando de cuidados mais delicados do Hospital da Restauração neste momento. Em São Paulo, uma mulher foi encontrada morta dentro de casa ao lado da filha de 8 meses. A mulher, que era cabeleireira, estava desaparecida desde a última sexta-feira. Amigas e vizinhos desconfiaram do seu sumiço. Após sentirem um forte odor, os vizinhos acionaram a polícia. Ao chegar no local, encontraram a vítima sem vida ao lado da criança. A polícia suspeita que o companheiro da vítima é o principal suspeito, que não aceitaria um eventual fim de relacionamento. O caso será investigado pela Polícia Militar de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República pede no STF, no Supremo Tribunal Federal, que a Procuradoria-Geral da República pede o arquivamento da investigação contra o presidente Jair Bolsonaro que foi aberta pela CPI da pandemia no Supremo Tribunal Federal. A CPI da pandemia concluiu que Bolsonaro teria cometido irregularidades como omissão e até protelação de algumas ações para poder postergar e atrasar e prejudicar o combate do Brasil, do governo federal, à pandemia do novo coronavírus, como, por exemplo, não recusar a oferta da fabricante da vacina da Pfizer para poder receber vacinas para o Brasil antes do mês de dezembro de 2020, que foi quando houve o primeiro registro de uma pessoa vacinada contra o vírus no planeta. O governo de Jair Bolsonaro nega as acusações que foram analisadas e comprovadas pela CPI da pandemia, que começou no meio do ano passado e se encerrou em outubro de 2021. A CPI da pandemia, até hoje, segue sendo analisada no âmbito jurídico federal. A seguir você vai ver as convenções de André Janones, Jair Bolsonaro e Leonardo Péricles à presidência da República e de Cláudia Ribeiro do PSTU ao governo de Pernambuco. Anderson Ferreira e Raquel Lira anunciaram hoje quem serão os seus vices de chapa. E claro, todas as informações do futebol de Pernambuco e ainda a morte de Roberto Queiroz, o narrador garganta de aço do esporte pernambucano. Neste shopping não vimos ninguém sem máscara. É assim que o mês de julho fica marcado para a Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa Econômica Federal apalpava os seios e chegavam a tocar nas partes íntimas das vítimas. Este não foi somente o primeiro grande escândalo por parte de Pedro Guimarães. Uma vida inteira pautada pela ética.
das autoridades. Ontem, hoje e amanhã. Eleições 2022. André Janones agora é oficialmente candidato à presidência da República pelo partido Avante. A convenção que oficializou a sua candidatura ocorreu em Belo Horizonte no sábado. Você vê aí as imagens da convenção de André Janones, que está ali na quinta colocação ali nas pesquisas de intenção de voto. Ele criticou e atacou os principais candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL. Vamos ver agora o compacto, o resumo do discurso de André Janones que o Expresso Direto vem apresentando desde a semana passada. Eu cheguei lá ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Cheguei lá, estava eu, meu cunhado e o Mário, que hoje trabalha na minha equipe. A gente chegou lá no meio, e aí eu via aquele tanto de gente, eu via alguns pré-candidatos com estrutura gigantesca, né? E aí, às vezes, em mim nunca bateu a dúvida, mas em alguns batia aquela insegurança, né? Será que a gente vai? É tão difícil, será que você vai conseguir? E eu me recordo que tinha algumas pessoas que chegavam em mim para tentar limitar o meu sonho, para dizer que eu deveria começar ou como deputado estadual ou como vereador. Não digo isso como se fosse um demérito ser deputado estadual, nem ser vereador, nem ser prefeito ou nem ser presidente da República. Enfim, a questão é, quem dita onde você vai chegar, quem determina o tamanho do seu sonho é você e mais ninguém. Ninguém vai dizer para mim até onde eu posso sonhar. E hoje eu passo isso novamente como pré-candidato à presidência e o Tibé como alguém que preside um partido nacional. Sei que foi taxado de louco também, as pessoas, os colegas encontravam ele, mas você vai mesmo? Você vai arriscar, você vai ter coragem e etc. Falou, não, ele é pré-candidato à presidência da República e ele só se retira se ele quiser da disputa, porque eu acredito, eu confio e assim como ele sonha, eu também sonho. Então acho que é isso, Tibé, o ponto principal que nos une, a ousadia, a coragem em sonhar, e eu quero aqui publicamente, diante de todos, acho que eu nunca fiz isso de forma direta, te agradecer por me permitir realizar esse sonho de estar aqui hoje lançando essa pré-candidatura, porque presidente de partido, deputado, para me convidar para filiar em outros partidos, para ser líder, para ser aquilo, para oferecer fundo partidário, teve aos montes. Mas para acreditar nessa ousadia desse sonho de levar essa pré-candidatura à presidência da República, você foi o único que teve essa coragem. Então, meu muito obrigado a você e toda a família Avante por acreditar que a gente poderia estar aqui onde a gente está no dia de hoje. Bom, durante essa caminhada, eu tenho no meu DNA uma história de vida muito parecida com a história de vida da maioria de vocês. Sou filho, como muito bem colocou ali, filho de uma mãe empregada doméstica, de um pai cadeirante. Estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes. Essa bolsa pagava 75% da mensalidade e para complementar eu trabalhava como cobrador de ônibus. Quando eu me formo advogado, e aí a minha felicidade, a minha alegria em ver o povo de Ituiutaba aqui, porque Ituiutaba conhece essa história que o Brasil agora começa a conhecer. Durante 10 anos, eu advoguei gratuitamente para famílias que precisavam de cirurgias, exames, medicamentos, algum atendimento na área do SUS. E eu me recordo que, no início, eu sempre ganhava a decisão da justiça, isso não era nenhuma novidade, mas no início eu ia lá sempre muito educado, fala mansa, para pedir o poder público para cumprir aquela decisão, governador, mas na maioria das vezes essa decisão não era cumprida. E aquelas pessoas, e alguma delas vocês viram ali, elas perdiam seus familiares, seus filhos, seus pais, essas pessoas morriam sem atendimento. E aí eu percebi que quando eu chegava, vamos falar no popular, quebrando o pau, ameaçando que eu ia fazer uma live, ia descer o pau em quem demorasse naquele atendimento, etc. Essas vidas começaram a ser salvas.
E aí nasce esse André combativo, que alguns preferem taxar de sensacionalismo, eu prefiro taxar de indignado e corajoso, que se colocou sempre e se coloca do lado dos mais necessitados, do lado do povo que realmente precisa de uma ação do Estado. Eu descobri que nós temos no Brasil que praticar a política do e não a política do ou. Não é dar o peixe ou ensinar a pescar, é dar o peixe e ensinar a pescar. Hoje nós estamos apresentando aqui muito mais do que uma pré-candidatura. Nós estamos apresentando um projeto para o país. E eu não tenho nenhuma vergonha em dizer, muitas das vezes durante essa trajetória nossa, eu contrario as pessoas que estão ao redor, né, que tentam ali assessorar, 99% das vezes eles me ajudam e a gente chega em um consenso, mas vez ou outra eu falo, olha, aqui eu não vou, porque o meu compromisso, primeiramente, é com a verdade. A política no nosso país, acho que o mundo em geral, está muito carente de pessoas que falam a verdade, mesmo que naquele momento a verdade não é o que o marketing político te diz para você falar. Exemplo, quando a gente começou nossa caminhada, eu me lembro de uma entrevista lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em que acho que o portal com maior audiência lá me perguntou qual o seu projeto para o país. E o pessoal quis morrer depois, mas eu falei, olha, hoje nós não temos um projeto pronto e acabado. Nós temos ideias, mensagens e sabemos exatamente o que a gente quer fazer para o país. Mas um projeto exige como fazer. Um projeto não são só intenções. E hoje, isso era início de janeiro, falei, hoje a gente não tem. Porque nossa pré-candidatura nasceu da noite para o dia. Eu estava em casa jantando, de repente vejo no Jornal Nacional 2% das intenções de voto da pesquisa do IPEC, ali por volta do dia 15 de dezembro. E ali começa esse projeto. E a gente começa a construir, com base nos nossos ideais, o projeto que a gente acredita para o nosso país. A gente começa a defender um projeto de governo. Nós não podemos diminuir a desigualdade social de forma a obrigar a classe média, o motorista de Uber, o motorista do aplicativo, que já está tão sacrificado, que não é rico para não precisar de uma ajuda do Estado, mas também não é tão pobre a ponto de receber algum auxílio, de receber uma cesta básica. Então, esse é o grande sacrificado. É a classe média que quase não consegue mais viajar de avião, que está sofrendo com o preço da energia elétrica, que está sofrendo agora com o rol taxativo do plano de saúde, que está sofrendo principalmente com a alta do cartão de crédito, e nós estamos lá discutindo direita e esquerda, ideologia de gênero, escola sem partido, e o povo se ferrando. A gente quer promover uma diminuição da desigualdade social, mas não mais aonde a classe média estende a mão para o mais pobre, pagando impostos altíssimos, pagando essas taxas de juros abusivas, ela está pagando o auxílio do mais pobre. A classe média está dando a mão para os mais pobres, só que os mais pobres já estão tão sacrificados, e a classe média também, que ao invés da classe média puxar o mais pobre lá de baixo, ela está indo junto. E daqui a pouco nós não vamos mais ter classe média no Brasil. Nós vamos ter os super ricos e nós vamos ter os miseráveis passando fome. Então a gente precisa de uma reforma tributária que busque a diminuição da desigualdade social, que taxe lucros e dividendos, que institua finalmente o IGF, que tribute menos o consumo e mais a renda, que conceda uma isenção para a classe média que ganha ali até seus 5 mil reais, que promova um crescimento econômico realmente sustentável no nosso país. Também é falácia que se aumentar salário mínimo gera desemprego. Não gera desemprego. Henry Ford dizia que ele precisava construir um carro que os seus funcionários pudessem comprar. Essa tem que ser a lógica no nosso país. O trabalhador ganhando bem, ele se torna consumidor. Ele passa a fazer parte do mercado de trabalho. E, mas aí quebra a Previdência se aumentar o salário mínimo com ganho real. E aqueles milhões de pessoas que vão sair da informalidade, vão ter sua carteira assinada e vão poder contribuir com a Previdência também. Então, a gente pretende isso, a gente pretende buscar essa justiça social através de uma ampla reforma tributária a ser aprovada no 6... Exato, benefícios permanentes e não eleitoreiros com data de validade, como a gente tem atualmente no nosso país. Uma educação básica de qualidade, chega de investir só no ensino superior. A gente precisa formar
pessoas capacitadas, né? Hoje com as startups, com o mercado digital, você tem muitas opções de profissionalização fora das universidades também. Isso não estou dizendo da gente não investir nas universidades, muito pelo contrário, defendo um amplo investimento nas universidades, mas tomando cuidado também com o ensino básico. Só fazer um parênteses aqui rapidinho. Estivemos no interior do Nordeste recentemente, e quem quiser assistir o documentário completo sobre esse episódio, tem nas minhas redes sociais. A gente visitou algumas famílias que vivem em situação de extrema pobreza, e no último dia nosso lá, eu conheci uma senhora que a filha dela tem 9 anos de idade. Vou resumir para vocês a história, porque é muito longa e triste, mas ela tem 9 anos de idade e ela não sabe quando ela vai se alimentar. Ela disse que até na maioria das vezes ela consegue dar alguma coisa de comer para a filha, mas não são raros os dias em que eles ficam 1, 2, 3 dias sem conseguir se alimentar. E aí ela disse assim: Janones, mas eu ensinei uma técnica para minha filha, para enganar a fome. E aí eu falei: qual é a técnica? Ela falou assim: eu ensinei ela a beber água mexendo o maxilar para que o cérebro dela entenda que ela está comendo, e assim ela consegue enganar a fome. Esse é o país desigual que a gente vive e que cada dia aumenta mais a desigualdade. E aí eu perguntei para ela: por que você acha que isso acontece? E aí citei: olha, tem gente que tem jatinhos e não pagam impostos, iates, enfim, tem paga proporcionalmente, né, em termos percentuais, muito pouco da sua renda a título de tributos e tal, vivem também. E outros como você, que tem que fazer esse esforço danado para sua filha ter o que comer, que deveria ser algo tão básico quanto respirar. E aí ela me respondeu o seguinte: detalhe, não foi só ela, a gente fez com muito carinho, com muito respeito, o que eu chamo de experimento sociológico, para conhecer. Acho que um político deveria ser obrigatório fazer isso, para conhecer melhor a alma do povo brasileiro. E para todos a gente fez essa pergunta: de quem é a culpa dessa situação de desigualdade? De quem é a culpa de você ter tão pouco e outros terem tanto? E vou fazer aqui um chute aqui em termos proporcionais. Eu diria para você que 50% diz que é porque é assim, porque Deus quis, e alguns nascem para ser pobres e outros nascem para ser ricos. Ponto final. Os outros 50%, e essa mãe era uma dessas, dizem o seguinte: porque eu não me esforcei. Eu falei: como que é a sua rotina? Aí ela citou a rotina dela, que começa às 4 da manhã e termina às 9 da noite, e no sábado e domingo ela faz um bico como manicure, para poder dar comida para a filha. Eu falei: mas como assim não me esforcei? Ela falou: não, eu não venci na vida porque eu não me esforcei. Eu falei: e esses super ricos? Ela falou: eles se esforçam muito. Eu falei: mas você está dizendo a sua rotina é de 4 da manhã e tal. Eu falei: mas então eles se esforçam mais. Aí eu peguei um exemplo de um amigo nosso próximo. Eu disse assim: olha, o filho dele tem 7 anos de idade, ele todo dia toma um café da manhã, passa um carro com o motorista, pega ele, leva para a escola, ele fica até a tarde, faz natação, inglês, aula de música, no final da tarde, à tarde, aí ele almoça, lancha, volta, o motorista busca ele e tal. Narrei a rotina de uma criança de classe média alta, e pedi que ela narrasse a da filha dela. Ela narrou a da filha, e no final eu disse: quem se esforça mais? Aí ela refletiu por uns 20 segundos, falou: minha filha se esforça mais. Eu falei: quem você acha que vai chegar mais longe na vida? Ela falou: com certeza o filho dele. Eu falei: então não é uma questão de esforçar ou não se esforçar, é uma questão de oportunidade. Então que vocês tenham isso dentro de vocês, que possam chegar em Brasília e nas assembleias de todos os estados, acreditando na força de vocês, acreditando que vocês são capazes, e não deixe penetrar o coração de vocês a fala dos pessimistas, daqueles que só querem tacar pedra, que falam que vocês não vão conseguir, que vocês vão ser só mais um, porque é possível fazer a diferença na vida das pessoas, sim. E é mentira também que o povo é ingrato, que o povo vira as costas. O povo não é bobo, é diferente. Então eles sabem quem está usando eles, para esses eles viram as costas, mas eles sabem também quem é de verdade. Nunca tive medo de denúncia, de ninguém me criticar, porque eu sempre digo o seguinte: na hora que eu olhar no olho da pessoa, mesmo pelas redes sociais ou por uma televisão, quando eu olhar dentro do olho, eu tenho comigo que a pessoa sabe se eu estou mentindo ou se eu estou
falando a verdade. Então quero convocar a todos os pré-candidatos do Avante, a deputado estadual e federal, que a gente possa fazer uma verdadeira revolução parlamentar no nosso país, que a gente possa fazer uma revolução pelas vias democráticas, e o principal pilar dessa revolução, eu não tenho dúvida nenhuma, é o parlamento, é o Congresso Nacional, são as assembleias legislativas. E último ponto que eu quero trazer aqui no dia de hoje, esse dia tão especial, tão marcante para todos nós do Avante, eu quero dizer para vocês que, primeiro, eu quero cumprimentar a todos os profissionais da imprensa e deixar aqui para vocês, me solidarizar com o que está sendo construído no nosso país, me solidarizar com vocês, por vocês estão sendo desprezados por aqueles candidatos que hoje polarizam a disputa no nosso país. Dizer para vocês que eu não concebo um Estado democrático de direito, eu não concebo um regime democrático, eu me nego a entender uma democracia sem a participação da imprensa, mas de uma imprensa livre, não de uma imprensa que seja regulada. Eu próprio já tive vários embates com alguns integrantes da imprensa, é normal, isso faz parte da democracia, isso não justifica os ataques, os violentos ataques que a imprensa brasileira tem sofrido nos últimos anos. A imprensa erra, assim como todos que estão aqui em cima erramos, assim como os ministros do STF erram, e erram por um motivo muito simples, porque são seres humanos, e todos nós seres humanos estamos sujeitos a erros, às falhas. O que não pode é isso propiciar, isso for desculpa para que a gente comece a atentar contra as instituições do nosso país. E quando eu vejo os candidatos que polarizam a disputa se negarem a ir em programas de TV, se negarem a ir em bancadas de jornais, já anunciarem de antemão, 3 meses antes, que não vão participar de nenhum debate eleitoral, eu me pergunto que democracia é essa que a gente vive hoje no nosso país? Que democracia é essa onde o eleitor não tem a oportunidade de conhecer as propostas do seu candidato? Onde os candidatos que polarizam a disputa são covardes, não dão conta de enfrentar vocês olhos nos olhos. Eles não podem sair à rua, eles não podem enfrentar um jornalista bem preparado. Sabe por quê? Porque não falam a verdade. Quem fala a verdade enfrenta qualquer jornalista. E na hora que o jornalista perguntar algo que você não sabe, você olha nos olhos dele e diz que não sabe. Simples assim. É isso que o nosso país precisa, de gente de verdade, de um estadista, de alguém à altura do cargo, de alguém que consiga separar as suas opiniões pessoais, as suas predileções pessoais, mas que entenda que quem está ali não é a pessoa, mas é o representante de todos os brasileiros, de esquerda, de direita, de evangélico, espírita, ateu, homossexual, heterossexual, e esse exemplo não tem sido seguido pelos postulantes, por outros postulantes à presidência da República. E dizer para vocês que, infelizmente, esse ano, no nosso país, na minha opinião, é a minha análise, a maneira como eu vejo, nós não vamos ter uma eleição. Eleição é o período onde você escolhe entre projetos, onde você busca o melhor projeto, aquele que você mais se identifica. Nós vamos ter, na verdade, esse ano, um plebiscito onde nós vamos decidir se nós queremos continuar vivendo em um regime de democracia plena ou se nós vamos permitir o avanço, a escalada autoritarista, fascista, daqueles que celebram a morte, que celebram a violência todos os dias, que estimulam a violência, que propagam fake news, que atentam contra as instituições que mantêm o Estado democrático de direito no nosso país. Porque a partir do momento que eu digo que todas as fontes de informações são mentirosas, e só eu sou a fonte de informação verdadeira, a partir desse momento nós já temos uma tentativa de golpe. Nós já temos um golpe em curso, porque eu estou dizendo que eu sou a única fonte de verdade. É isso que ocorre hoje no nosso país, e é por isso que eu decidi, lá em janeiro, me colocar como pré-candidato
à presidência da República, porque eu vi no Avante um partido que tem compromisso nem com a esquerda, nem com a direita, mas com o povo, e acima de tudo com a democracia brasileira e com as nossas instituições. Eu, acima de qualquer projeto pessoal, de qualquer projeto político, quando me perguntam, né, de esquerda ou direita, eu digo, olha, eu me posiciono, me pergunte os temas e eu vou falando aqui o que eu sou contra, o que eu sou a favor. Não tem nenhum problema de você me rotular, mas eu não me rotulo, porque eu quero ter a liberdade, como o Tibé colocou, de votar a hora com a esquerda, a hora com a direita. Agora, eu me rotulo sempre como um democrata. E eu entendo que a nossa pré-candidatura, Tibé, a pré-candidatura do Avante, é a pré-candidatura, a única pré-candidatura que conseguirá, de fato, unir o nosso país. Então, a gente desempenha um papel fundamental na defesa da democracia do nosso país. Apenas para deixar claro para vocês que a gente, desde a semana passada, estamos exibindo e compactando os discursos dos candidatos à presidência da República e exibindo aqui para vocês no Expresso Direto, sem que haja algum desvio no entendimento e no direcionamento dos discursos, do intuito dos discursos dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro foi o quarto a oficializar a sua candidatura à presidência da República. Nele, no caso, a candidatura à reeleição. Num grande evento que aconteceu no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Partido Liberal oficializou a candidatura do presidente da República. O discurso aconteceu no estádio do Maracanãzinho, onde ele discursou para cerca de 12 mil pessoas, segundo os organizadores do evento. Em discurso, o agora candidato do PL se mostrou mais brando do que em falas recentes na imprensa, se mostrando como um candidato que respeita e valoriza as minorias sociais. Bolsonaro teria sido aconselhado a não atacar o Supremo Tribunal Federal, mas convocou seus apoiadores para uma manifestação nacional em 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que neste ano completa 200 anos. A convocação teve como intuito atacar o principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Presentes estavam o ministro da Tecnologia e Ciências, o Marcos Pontes, que chegou a fazer ali uma breve fala sobre o discurso de Jair Bolsonaro. Oficializado o candidato ao Senado, agora com o Tarcísio, só pretende reagir nas pesquisas agora, como que vai ser isso? Agora a gente começa, durante essa semana a gente vai reestruturar a nossa pré-campanha e a campanha. Então, vai estudando como ele vai fazer. A estratégia é rodar o Estado. A gente vai trabalhar com os deputados, deputados estaduais, federais também. É otimista. Walter Souza Braga Neto é o vice na chapa de Jair Bolsonaro. E ele também comentou o discurso do candidato à reeleição. Oficializado o vice, qual que é a expectativa? Agora agradecendo ao presidente pela escolha. E antes de Bolsonaro falar, quem falou foi a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que enfatizou os pontos supostamente positivos da gestão Jair Bolsonaro durante este período, de 2019 até a atualidade. Há 4 anos nós passamos por essa experiência e a gente não tinha ideia do que nós iríamos enfrentar. Amém. Nós não tínhamos ideia do que estava por vir. Mas, como eu falei ontem, em Vitória, Espírito Santo, que quando eu cheguei ali na Santa Casa, que eu vi o meu marido ali deitado naquela maca, desconfigurado, eu olhei para o teto do hospital e falei: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? Mas é meu.
E o mais lindo que eu vejo é que Deus tem capacitado ele todos os dias. E muitas vezes, queridos, ele dorme angustiado, ele deita angustiado. E de madrugada, ele é meio sem noção com o celular, tá? Mas quando eu vejo ele assistindo ali, ouvindo Paulinho Gogó, Ceará, da Praça é Nossa, e eu vejo aquela alegria, aquele sorriso vindo de dentro, eu falo, glória a Deus. Ele me acordou, eu tô com raiva dele, mas glória a Deus porque ele amanheceu bem. E eu tenho certeza que ele vai ter um dia bom. Fácil não é. Passamos por um atentado, tem sequelas até hoje. Eu tenho doença autoimune. A minha filha teve síndrome do pânico. A nossa família é atacada, a nossa G, 1 aninho e pouco, atacada. Muita maldade. Não querem ver o bem do nosso Brasil. Falam, são vários rótulos que ele tem. Falam que ele não gosta de mulheres. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis. 70 leis de proteção para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos de microcefalia de receber o BPC. Ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele cuida de uma criança rara, ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele leva água para o Nordeste, ele está cuidando da mãe dona de casa. A mãe que leva o balde ali, a bacia na cabeça, para fazer o alimento, para dar banho nos seus filhos. Esse é o presidente que falam que não gostam de mulheres, que não gosta de mulheres. A diferença é que ele faz. A diferença é que ele não quer se promover. Nós não queremos nos promover. Nós queremos fazer. E agora sim, vamos ao discurso de Jair Bolsonaro oficializando a sua candidatura à reeleição. O atual presidente que busca o segundo mandato tomou um tom mais brando no seu discurso, que chegou a surpreender até mesmo os seus críticos. Mas ele não perdeu a oportunidade também de dar aquela alfinetada no principal rival de eleição, de disputa eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva. Somos escravos das nossas decisões. Acreditaram em conversas fáceis. Conversa de tapinha nas costas, de prometer o paraíso para cada um de vocês. A vida de ninguém é fácil. E para superar as dificuldades, quem tem que estar na frente é cada um de vocês. Não é o presidente, o governador Castro ou um prefeito. A nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês. Buscamos medidas para minorar o sofrimento do nosso povo. Alguns falam, ele não tem o olhar para os mais pobres. Em 2020, onde muitos obrigaram a todos a ficar em casa, e eu falei, vamos combater o vírus e também fazer com que a nossa economia não seja destruída. Com a obrigação de ficar em casa. Descobrimos que tínhamos os conhecidos invisíveis, informais. Aqueles, talvez algum aqui, que vendiam biscoito Globo na praia. Vendiam um picolé na arquibancada de um jogo de futebol. Um cachorro de gato em praça pública. Esses foram obrigados a ficar em casa para morrer de fome. Ou para sair de casa desesperado, em busca de um pão para o seu filho, e fazer coisa que ele nunca imaginava que poderia fazer. 2020 e 2021.
pandemia. Lamentamos todas as mortes. Fizemos o possível. A condução do combate à Covid, por decisão judicial, passou a ser de governadores e prefeitos. Alguns conduziram muito bem, outros nem tanto. Esses nem tanto fizeram com que vocês experimentassem um pouquinho o que é ditadura. Fique em casa, mandando a sua força policial prender surfista, prender mulheres em praça pública, prender pequenos comerciantes que tinham botado o teu carrinho numa esquina, porque ele precisava alimentar a sua família. E também grave, Marcos Feliciano, mandaram fechar igrejas e templos religiosos. Nem em guerra se fecha uma igreja ou um templo religioso. Alguns governadores, em especial do Nordeste, tomaram medidas restritivas, mas o decreto vai para o parlamento. E se algo errado acontecer durante o estado de sítio, eu, presidente, respondo. Esses que abusaram não responderam por nada. Aprendemos um pouquinho, sentimos na pele o que é uma ditadura. Vamos para o encerramento. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Eu quero me dirigir àquele jovem de esquerda que fala que é bacana o outro lado. Esse jovem de esquerda, como quase todos os jovens, tem um telefone celular. Dizer para esse jovem de esquerda que o seu candidato prega o controle social da mídia, diz que quer regulamentar as mídias sociais. Diz esse jovem que país como Coreia do Norte, Cuba, a internet só é acessada para você ver conteúdos do governo. Você não tem liberdade. Você quer perder a sua liberdade nas mídias sociais? Esse jovem quer perder a sua liberdade nas mídias sociais. A nossa imprensa quer ser controlada por esse outro governo. Por pior que sejam algumas matérias contra a minha pessoa. Eu entendo como liberdade, mesmo sendo injusta, na maioria das vezes, essa matéria. Pior que uma imprensa trabalhando mal é uma imprensa fechada. Jamais defenderei o fechamento da mídia no Brasil. Dizer a esse jovem, porque é comum termos na nossa família gente que é de esquerda, em especial os mais jovens, até porque tem um velho ditado. Foi. Quem até os 20 não foi de esquerda é porque não tem coração. Quem depois dos 20 continua de esquerda é porque não tem cérebro. Tem gente melhor do que eu, aqui mesmo. Tem centenas. Mas no momento que temos apenas duas opções pela frente. Eu comparo muitas coisas. Nós devemos fazer comparações para decidir. Compare meus 3 anos e meio com outros 3 anos e meio de outros governos. Mas não se esqueçam, eu enfrentei uma pandemia, eu enfrentei uma seca. Estamos sofrendo consequências de uma guerra
a 10 mil quilômetros de distância. E uma coisa importante, quero repetir aqui, após meu encontro com o presidente Putin na Rússia, teve declaração à imprensa, porque lá não se aceita que a imprensa pergunte. A regra do jogo é a dele, a imprensa do mundo presente. E eu declarei, agradeci ao presidente Putin, porque em 2 momentos o mundo rico queria discutir a relativização da soberania nossa sobre a Amazônia. E com o seu poder de veto ele falou, a Amazônia é do Brasil e não tem mais conversa. Temos que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado, mostrar a verdade para ele, mostrar o que ele tem a perder com o seu candidato. Onde o seu candidato apoiou outros pela América do Sul, olha a miséria que está esse país. Olha a Venezuela, que tinha um apoio, Chávez e Maduro tinham o apoio do cara. Olha para onde está indo a nossa Argentina, a sua economia, um país próspero. 50% da população está próxima da linha da pobreza. Olhe para onde está indo o Chile, cuja primeira medida do presidente eleito foi acabar com os carabineiros, a sua polícia militar. Olha a nossa Colômbia, onde elegeram um guerrilheiro. Um dos serviços mais procurados na Colômbia, atualmente, que o cara não assumiu ainda, é o serviço de passaporte. O pessoal quer sair do seu país. Nós não vamos sair do Brasil. Nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. A Unidade Popular pelo Socialismo oficializou também a candidatura de Leonardo Péricles à presidência da República. Leonardo Péricles agora é o 5º candidato a ser oficializado a concorrer à presidência da República Federativa do Brasil. Leonardo Péricles, no jargão jornalístico, é tido como um dos candidatos nanicos, que raramente chega a pontuar 1 ponto nas pesquisas de intenção de voto. Leonardo Péricles é de um partido que não consegue ter representatividade no Congresso Nacional suficiente para poder um tempo considerável na propaganda oficial das eleições, na propaganda eleitoral, e nem também nas participações dos debates televisivos promovidos pelas emissoras de televisão. Em âmbito local, Cláudia Ribeiro, do PSTU, oficializou sua candidatura ao governo de Pernambuco. A convenção do partido ocorreu no Recife. A carioca Cláudia Ribeiro vai para a 2ª eleição em Pernambuco pelo PSTU. A primeira foi em 2020, a candidatura à Prefeitura do Recife. Cláudia Ribeiro tem 50 anos de idade e é professora. Os pré-candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, e Anderson Ferreira, do PL, oficializaram os seus vices de chapa. Raquel Lira decidiu que Priscila Krause vai ser a sua pré-candidata a vice-governadora do estado de Pernambuco.
Priscila Krause era do Democratas, que hoje se fundiu com o PSL e a União Brasil, mas se filiou ao PSDB. Ela é deputada federal e uma das vozes mais atuantes da oposição em Pernambuco. Já o pré-candidato ao governo de Pernambuco do PL, Anderson Ferreira, anunciou Isabel Urquiza, advogada de 53 anos da Caixa Econômica Federal, para ser sua vice de chapa. Isabel Urquiza é mãe de 3 filhos e é filha de um casal muito atuante na política de Pernambuco, Hélio Urquiza e a ex-prefeita de Olinda, Jacilda Urquiza. Em 2018, Isabel tentou se candidatar pelo PSL a deputada federal. Em 2016, tentou se eleger à prefeitura de Olinda pelo PSDB. E em 2012, também tentou concorrer ao mesmo cargo pelo PMDB. Nas 2 ocasiões, para a prefeitura de Olinda, Isabel Urquiza saiu perdendo, assim como em 2018, a deputada federal. E o MDB está em um racha severo, que ainda continua incerto se Simone Tebet vai ou não concorrer à presidência da República. A pré-candidata do partido à presidência está com convenção marcada para o próximo dia 27, no caso, nesta próxima quarta-feira. Mas ainda não se sabe se vai haver a convenção oficializando a candidatura dela ou não. Afinal de contas, parte do MDB quer apoiar Jair Bolsonaro nas eleições e outra parte do partido quer apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo por conta de interesse político. Mas o problema é, Simone Tebet não consegue internamente desleixar a sua própria pré-candidatura ou sua própria candidatura. Afinal de contas, ela aparece em 4º lugar, oscilando entre 3% e 4% nas pesquisas de intenção de voto. A pré-candidata do MDB ainda não conseguiu ter forças suficientes. Parte do MDB, uma pequena ala do partido, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, chegou a entrar com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para poder impedir o lançamento da candidatura oficial de Simone Tebet à presidência da República por conta justamente desses conflitos internos dentro da sigla. O governo federal deverá pagar em agosto aos caminhoneiros um voucher no valor de até R$2.000 para que eles possam se manter. Essa promessa foi promulgada na chamada PEC Kamikaze, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que liberou o governo federal de fazer diversos tipos de gastos milionários e bilionários em diversas áreas da sociedade brasileira. Por outra via, a conta vai ser paga pelo próprio brasileiro a partir de 2023, independentemente de quem assuma o Palácio do Planalto. Mas o problema é, o voucher deverá começar a ser pago entre os dias 6 e 9 de agosto, na Caixa Econômica Federal. Alguns caminhoneiros ainda precisam se orientar melhor de como vai receber a quantia. Todas as informações estão no site da Caixa Econômica Federal. E a partir do dia 9 de agosto é que vai ser paga a parcela com o aumento no valor de agora de R$600 do Auxílio Brasil aos brasileiros inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Essa antecipação feita pelo próprio governo é uma estratégia para poder alavancar a economia, fazer com que a roda econômica do Brasil possa girar. Essa é a alegação do Ministério da Economia para que haja essa antecipação no pagamento do Auxílio Brasil aos brasileiros do CadÚnico. Agora, a partir de agosto, o valor de R$400 deverá aumentar para R$600. Isso devendo ser válido até pelo menos o mês de dezembro deste ano. A seguir, você vai ver o noticiário internacional. Náutico e Sport perdem na Série B. Retrô e Santa ficam no empate na decisão de ir para a próxima fase da 4ª divisão. E o futebol de Pernambuco perde Roberto Queiroz, o narrador da Rádio Jornal, conhecido como Garganta de Aço. A gente volta já.
Neste shopping não vimos ninguém sem máscara. É assim que o mês de julho fica marcado para a Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa Econômica Federal apalpava os seios e chegavam a tocar nas partes íntimas das vítimas. Este não foi somente o primeiro grande escândalo por parte de Pedro Guimarães. Uma vida inteira pautada pela ética. Das autoridades. Ontem, hoje e amanhã. Noticiário internacional: morreu na Flórida aos 83 anos o ator americano Paul Sorvino. Ele ficou conhecido no filme Os Bons Companheiros. Segundo a família, Paul Sorvino morreu vítima de causas naturais. Também nessa segunda morreu aos 80 anos no Reino Unido o David Warner. Ele trabalhou em vários filmes, como por exemplo o filme Titanic. De acordo com a imprensa britânica, ele morreu de complicações provocadas por um câncer. Um tiroteio deixou várias vítimas no Canadá. As informações com a agência France Press. Um tiroteio fez várias vítimas nesta segunda-feira no Canadá. A polícia confirmou que deteve um suspeito e investiga se há outras pessoas envolvidas. O episódio ocorreu no centro de Langley, cidade próxima a Vancouver, no oeste do país. Segundo a imprensa canadense, o homem pode ter realizado o ataque deliberado contra pessoas sem teto na cidade. No começo da manhã, foi emitido um alerta público que mencionava várias cenas de crime no centro de Langley, uma cidade de 130 mil habitantes na Colômbia Britânica. Uma hora depois, foi enviado um segundo alerta explicando que o suspeito já não era uma ameaça e pedindo que os cidadãos se mantivessem longe do local. O alerta inicial descrevia um homem branco de cabelos escuros, vestido com um macacão marrom e uma camiseta azul e verde, com um logotipo vermelho na manga direita. Também de acordo com a AFP, 6 pessoas morreram dentro de uma clínica de reabilitação no México. 6 pessoas assassinadas em uma clínica de reabilitação para drogas no México. O ataque a tiros aconteceu no subúrbio de San Pedro Tlaquepaque, perto de Guadalajara. O Ministério Público Estadual de Jalisco detalhou que as vítimas eram 5 homens e uma mulher e anunciou uma operação para procurar os responsáveis. As autoridades estimam que a mulher e 3 dos homens tinham entre 20 e 30 anos e os outros 2 tinham entre 56 e 61 anos. Jalisco é um dos estados mais violentos do país, onde opera o cartel de drogas Nova Geração. Em meio a disputas entre gangues de tráfico de drogas, centros de reabilitação para viciados têm sido alvo em vários distritos mexicanos. De acordo com as autoridades, alguns desses lugares são usados como refúgio para supostos membros dos grupos criminosos, especialmente traficantes, que, quando descobertos, são atacados por rivais. O México passa por uma espiral de violência ligada ao crime organizado e, desde dezembro de 2006, quando uma controversa operação militar antidrogas foi lançada, já registrou mais de 340 mil mortes violentas. O Papa Francisco visitou o Canadá e pediu perdão em nome da Igreja Católica aos maus tratos sofridos por crianças indígenas, também com informações da AFP. O Papa Francisco pediu perdão nesta segunda-feira pelo mal que os cristãos cometeram contra os povos indígenas do Canadá. No encontro em Masquatis, na província de Alberta, com sobreviventes de um antigo internato para indígenas, ele também lamentou a participação da igreja no que descreveu como destruição cultural. Centenas de pessoas, muitas vestidas com trajes tradicionais, se juntaram ao primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e a Mary Simon, a primeira governadora-geral indígena do país, no evento. Me encuentro entre ustedes
Estou aqui entre vocês porque o primeiro passo da minha peregrinação penitencial é pedir novamente por perdão e dizer-lhes de todo o coração que estou profundamente entristecido. O Papa, de 85 anos, está no país para uma visita de 6 dias. O arrependimento do líder religioso em nome da igreja foi recebido com aplausos por nativos de grupos como Primeiras Nações, Métis e Inuit. Quando crianças, muitos de nós fomos roubados da nossa inocência e infâncias. Perdemos nossa língua e nossa cultura. Como sobrevivente da escola, eu sofri um trauma que trouxe para a minha idade adulta. Ainda estou curando e me reconectando às tradições que nossos ancestrais não tinham permissão para passar. As lideranças indígenas apresentaram e colocaram no Papa um tradicional cocar de penas. Desde o final do século XIX até a década de 1990, o Canadá enviou em torno de 150 mil crianças para 139 internatos dirigidos pela Igreja, as separando de suas famílias, língua e cultura. Muitos alunos sofreram abusos físicos e sexuais por diretores e professores. Acredita-se que o sistema de assimilação cultural causou a morte de ao menos 6 mil menores por doenças, desnutrição, negligência ou abusos. Também com informações da agência France Press, a Ucrânia pretende, esta semana, retomar a exportação de grãos. A Ucrânia declarou nesta segunda-feira que espera retomar esta semana a exportação de grãos pelo Mar Negro pela primeira vez em 5 meses de guerra. Isso apesar do bombardeio russo no fim de semana contra o porto de Odessa, vital para o embarque de grãos. Esperamos que o acordo comece a funcionar nos próximos dias. Esperamos que um centro de coordenação seja estabelecido em Istambul. Estamos preparando tudo para começar esta semana. Segundo o ministro, o principal obstáculo para a retomada das exportações é o risco de bombardeios russos, como registrado no sábado. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o alvo do bombardeio não foi o porto, e sim um navio militar ucraniano e um depósito de munição. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu que as exportações de grãos ucranianos do porto de Odessa podem ser realizadas. Na semana passada foi assinado um acordo entre Rússia e Ucrânia com a Turquia e a ONU para permitir as exportações de grãos. O objetivo é reduzir o risco de uma crise alimentar mundial. E ainda de acordo com informações da France Press, a Disney vai lançar novos filmes dos Vingadores. Os fãs podem esperar mais 2 filmes dos Vingadores. O anúncio foi feito neste final de semana pela Disney, que ainda revelou o primeiro trailer de sua sequência de Pantera Negra, outro título de sucesso. As produções da Marvel dominaram as bilheterias do mundo nos últimos anos. Vingadores Ultimato, lançado em 2019, se tornou rapidamente o filme de maior bilheteria da história, arrecadando mais de 2,790 bilhões de dólares. Vingadores, a Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas vão chegar aos cinemas em 2025. Os filmes vão seguir os passos de Vingadores Ultimato, que criou uma agitação na mídia sem precedentes ao reunir as intrigas apresentadas nos filmes anteriores da Marvel. Os 2 novos títulos vão concluir a próxima saga de mais de 1 dúzia de filmes e programas de televisão interconectados no universo cinematográfico Marvel. A recente franquia da Marvel explora o conceito do multiverso, popularizado em desenhos de super-heróis, nos quais coexistem universos infinitos e versões infinitas de cada herói e vilão. A apresentação encerrou o dia mais importante do evento de cultura popular da Comic Con, com o trailer da sequência de Pantera Negra, que tem estreia prevista para 11 de novembro. Recebeu alta nesta segunda-feira em São Paulo a cantora Anitta. Ela estava internada no hospital particular na capital paulista para poder fazer um procedimento cirúrgico para poder evitar as complicações de uma doença conhecida como endometriose, onde ela sentia fortes dores. A artista agora se recupera em casa e brevemente deve voltar à sua agenda de shows pelo Brasil e pelo mundo. Após perder de 4-1
para o Sampaio Correia, o Sport anunciou e oficializou nesta segunda-feira a contratação de Claudinei Oliveira para ser técnico do clube. Em entrevista coletiva, Claudinei alfinetou o ex-técnico do Sport, Lisca, que teve uma saída conturbada do clube. Não, o que mudou assim, a gente evolui, né? A gente vai trabalhando, a gente vai estudando, né? Fiz agora, naquela época, 18, acho que tinha licença, agora já tenho licença pro da CBF. A gente, durante essa malfada da pandemia, a gente fez alguns cursos, a gente vai se aprimorando, vai estudando e tem que estudar. A gente vai evoluindo, vai ganhando experiência, né? Eu acho que nem eu falei, no final de 18 a gente conseguiu, com a Chapecoense, no final daquela temporada, livrar a Chapecoense do rebaixamento e classificar para a Sul-Americana, né? Foi um momento de estresse ali também, até por tudo que envolve lá em Chapecó, a data, né? A semana antes do último jogo quando se tem as homenagens às vítimas do acidente, é um negócio bem intenso. A experiência no Avaí ano passado, né? Com essa situação de ter que gerenciar a crise, gerenciar a dificuldade que foi e fazer os caras correrem e ganhar jogo. Então você evolui como profissional, você ganha mais experiência. Com certeza, quando eu estava no esporte, era melhor do que o Claudinei, que assumiu o Santos em 2013, e hoje eu sou melhor profissional, assim, tenho mais argumentos e mais conhecimento do que eu tinha em 2018. Então espero colocar isso em prática aqui, em prol do esporte. E com relação ao torcedor, cara, é o que eu acabei de falar, assim, cada um tem seu perfil, ninguém está certo, ninguém está errado, cada treinador tem a sua maneira de trabalhar. Eu não busco protagonismo, eu busco entregar trabalho. Eu acho que o protagonismo, na minha opinião, tem que ser dos atletas. Então, ano passado a gente conquistou o Catarinense lá, foi o primeiro título profissional. Você não me vê lá pulando no meio do campo, não. Eu estava lá, quietinho no meu canto, agradecendo. É o meu jeito, não estou falando que ninguém está errado, não. O meu jeito é esse. E assim, não vai esperar que eu vou fazer, eu não vou sair desse meu perfil, né? Não vou, vamos dizer, não vou subir no alambrado, né? Torcedor quiser me aplaudir, eu vou estar ali na beira do campo. Subir no alambrado eu não vou, porque não é meu perfil. Não estou falando que ninguém está errado, mas não é meu perfil. Meu perfil eu sou um cara mais low profile, ali eu trabalho, eu acho que o protagonismo é do clube, do torcedor, né? E a gente tem que dar o suporte para que o espetáculo aconteça. O torcedor vier no estádio, o ídolo do torcedor for eu, tem alguma coisa errada, né? O ídolo tem que ser o cara que está em campo, como foi quando eu era torcedor. Eu tinha, aquele cara é meu ídolo, cara, sou fã daquele cara ali. Se eu for o ídolo, tem alguma coisa errada. Eu posso ser um cara respeitado, né? E o torcedor gostar de mim, que é o que a gente espera em todo clube, respeitar. Mas os ídolos têm que estar em campo, eles que fazem espetáculo, eles que correm, eles que fazem acontecer. A gente só procura atrapalhar pouco para que eles consigam as vitórias. E o fim de semana também não foi muito bom para o Náutico, não. O Timbu repetiu a mesma história em que ele, quando enfrentou a Chapecoense. Jogando em casa, o Náutico abriu o placar 1-0. Depois, agora, com o Londrina, a história se repetiu com a da Chape. O Londrina empatou e no segundo tempo virou. Resultado, Náutico 1, Londrina 2. O Timbu segue dentro da zona de rebaixamento e se complicou. Este foi o primeiro jogo com Elano Brum comandando o clube. Alguns torcedores chamaram ele de burro. Ao final da partida, alguns torcedores protestaram por conta da derrota. Houve confusão, como você pode perceber aí nas imagens, com a atuação da Polícia Militar, dentro do estádio Eládio de Barros Carvalho. Já o Santa Cruz enfrentou o Retrô no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo acabou 0-0. A partida aconteceu no Arruda, onde no pré-jogo, né, ali a torcida ali se organizando, como você pode perceber, houve muita movimentação. O reforço policial também pode ter sido percebido ali nas imediações do estádio José do Rego Maciel. Em um certo momento, esta imagem exclusiva que você pode perceber aí, houve uma certa correria, onde um homem corre atrás de um senhor de idade. Aí logo depois outras pessoas começaram correndo atrás, como você pode perceber. O que aconteceu? Houve, segundo informações que obtivemos, houve um suposto furto que este homem que corre à frente cometeu contra este senhor. Até agora não sabemos se o suspeito de ter cometido o furto conseguiu ser capturado ou não. Mais ali próximo do estádio do Arruda, um pouco mais distante também, né, na Avenida João de Barros, no bairro do Espinheiro, houve tumulto e confusão. Torcedores de uma organizada do Santa Cruz
cometeram a maior confusão e a maior baderna. Ao menos 2 pessoas saíram feridas desta confusão que aconteceu na avenida. Um deles, um motociclista que simplesmente estava passando na hora do local. Um verdadeiro azar, infelizmente. Aí você pode perceber o tumulto e o desespero dos moradores ali das imediações, que tentaram acionar a polícia logo de imediato. O Procon Pernambuco notificou o Retrô após a fala do presidente do clube, Laércio Guerra, que vai aplicar para os torcedores do Santa Cruz um valor de R$300 para o ingresso do jogo da volta contra o time dele, o time do Retrô, pelo jogo da volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, que vai acontecer na próxima segunda-feira na Arena de Pernambuco. Laércio Guerra disse que para a torcida que pode ter direito à meia entrada, o valor seria de R$150. O Procon Pernambuco notificou o Retrô para dar explicações para saber se a conduta do clube fere o Código de Defesa do Consumidor por abuso de preços por parte do clube. Vamos ver agora a fala de Laércio Guerra anunciando esse valor. Isso aconteceu logo depois que foi registrado um tumulto entre torcedores do Santa e do Retrô, quando torcedores do Santa chegaram a jogar uma garrafa contra o ônibus do clube. Primeiro sobre a chegada, né, um objeto foi jogado ali no ônibus e o que é que aconteceu lá dentro foi tudo tranquilo, né? O jogador não se feriu. E eu queria que você falasse também do jogo da volta, o valor do ingresso. Teve o ônibus, né? Jogaram, não sei se foi uma garrafa ou uma pedra, mas normal, isso faz parte do jogo. Quer dizer, é uma canalice, mas faz parte do jogo, né? Isso infelizmente tem gente mal educada em todo canto. Do próximo jogo, eu estou falando inclusive já de antemão aqui, que a gente vai fazer um preço de ingresso um pouco maior, porque é direito nosso, né? Esse show daqui é do Santa Cruz, o de lá vai ser do Retrô. E a gente deve ter ingresso de R$300, R$150 a meia entrada. E a carga que vai ser liberada para o Santa Cruz vai ser de 4.000 ingressos, que é o que é 10% referente à capacidade da arena. E eu espero que dê 4.000 torcedores, até porque a gente precisa arrecadar. Todo mundo fala que eu tenho muito dinheiro, mas eu preciso de dinheiro, viu? Nesses jogos que a gente consegue ganhar um bocadinho mais. Por que 300, Flávio? Porque a gente entende que é um momento importante para o clube, é um momento importante para o Santa Cruz, é uma forma da gente arrecadar, né? Futebol é negócio e a gente faz futebol com dinheiro. E um clube de massa como o Santa Cruz, que tem uma torcida gigantesca como essa, eu imagino que deva ir para o estádio e que deva, né, na medida do possível, ajudar a gente aí, o Retrô, a concluir o ano e trabalhar ano que vem. Sem receita não se faz futebol. O Cruzeiro venceu o Bahia por 1-0. Gol de Stênio, logo no começo do segundo tempo. As imagens que vocês podem perceber aí mostram o momento do gol. 3 minutos antes, Eduardo Brock, também do Cruzeiro, foi expulso do campo. Mas ainda assim, o Cruzeiro conseguiu segurar o placar até o fim e ganhar e conquistar a vitória. O Cruzeiro é líder da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o Nordeste e o futebol nordestino hoje está de luto. Faleceu neste domingo um dos principais radialistas e narradores esportivos da região. Roberto Queiroz, de 71 anos, faleceu vítima de um câncer que ele estava lutando, de acordo com sua família. Roberto Queiroz estava internado com um problema de saúde no bairro do Derby, centro do Recife. A causa da morte não foi divulgada. O radialista começou a carreira em Caruaru junto com o irmão Mané Queiroz. O radialista de voz vibrante ganhou notoriedade por narrar as conquistas dos times pernambucanos. Passou pelas rádios Clube, CBN e estava há décadas na Rádio Jornal do Comércio. Pela Rádio Jornal, Roberto se consagrou com narrações marcantes dos títulos do Sport, Santa Cruz e Náutico. Aos 71 anos, o Garganta de Aço se cala para sempre, deixando o futebol radiofônico de Pernambuco ainda menos emocionante. Prepara-se, Carlinhos, Bala passou pela bola, lá vai Durval! É gol! Esporte.
O goleiro quando olhou, a bola estava dentro, Cabral. Aquilo bateu, é gol do Santa! Governador Paulo Câmara do PSB lamentou a morte de Roberto Queiroz. O Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, onde Roberto Queiroz trabalhou nos últimos 16 anos, também lamentou o falecimento de seu funcionário. Roberto Queiroz, como eu disse, trabalhou nos últimos 16 anos no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Pela Rádio Jornal, cobriu os títulos do esporte pela Copa do Brasil e também alguns estaduais e uma Copa do Nordeste, do Santa Cruz, dos estaduais e uma Copa do Nordeste, e do Náutico com um título nacional com Brasileirão da Série C e também os títulos estaduais. Como eu disse, a causa da morte de Roberto Queiroz foi provocada por complicações oriundas de um câncer. A família não divulgou detalhes sobre informações de data e horário, nem local de velório e enterro do radialista Roberto Queiroz. E é com este pesar que o Expresso Direto termina por aqui, se solidarizando com os familiares do radialista Roberto Queiroz e encerrando sob silêncio, em homenagem a um dos radialistas mais importantes do futebol do Nordeste e do Brasil, não somente de Pernambuco. A gente volta amanhã, se Deus quiser.